Brasil e Alemanha, 3h45 da tarde aqui na Globo. Vai ser o primeiro encontro das duas seleções desde o 7-1. É isso mesmo? Tino Marcos conta pra gente como os jogadores estão encarando esse jogo. É óbvio, não tem clima de revanche. Esse dia ia chegar. Qualquer um deles aí em campo no treino em Berlim. Qualquer um de nós brasileiros. Todos certamente já pensamos nisso. O dia em que Brasil e Alemanha iriam se cruzar de novo. No primeiro trabalho em solo alemão, eram 14 jogadores em campo. Aos que jogaram mais minutos contra a Rússia, um trabalho mais leve, um treino regenerativo. Aliás, você sabe que o verbo regenerar significa construir novamente? Digamos então que a seleção vive sim. Até aqui nos fortaleceu bastante. Claro que a cicatriz fica, né? Mas o que a gente quer é fazer tudo diferente. Eu acho que é um jogo diferente também. O fazer diferente é, por exemplo, dominar a Rússia em Moscou e vencer por 3-0, como na sexta agora. Gol! Miranda, o nome dele, o zagueirão! Um primeiro tempo com algum desacerto, ok, muitas dificuldades, mas uma etapa complementar, farta em situações de perigo ao adversário. Nada chance, o pênalti! E em gols marcados. Partiu, bateu, olha o gol, olha o gol! Foi quando o Felipe Coutinho jogou mais perto do gol. Foi quando o Paulinho recorreu ao instinto de buscar sempre o momento certo no lugar certo. O Willian, cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Gol! A seleção chega de Moscou em paz com a consciência do bom futebol praticado de 1 ano e meio para cá. A hora chegou. Terça-feira, o mundo do futebol vai olhar para Berlim. O trabalho que nós fizemos até aqui, que estamos fazendo, temos que ressaltar a importância da comissão técnica para que a gente chegasse nesse estágio e estar bem preparado para esse novo confronto, que particularmente falando, temos que estar bem mentalmente forte para que a gente possa fazer um grande jogo. Brasil e Alemanha nunca vai ser um jogo qualquer. Desta vez, é só o confronto entre o primeiro do ranking da FIFA, a Alemanha, contra o segundo, o Brasil. Vai ser o jogo de número 23 entre as duas potências do futebol. Dois dos maiores favoritos ao título na Rússia. O que não cabe nesse jogo de terça-feira é a palavra revanche. Como dar o troco à derrota mais elástica da história da seleção? A maior goleada já sofrida por um time em uma semifinal de Copa? A maior derrota de um time anfitrião em mundiais? Não! É só um amistoso. Ok, mas é o último teste antes da convocação para a Copa. E logo entre as seleções que mais frequentaram finais de Copas do Mundo, eles 8, nós 7. A construção emocional para enfrentar esse jogo veio com a seleção de Tite. O jogo de 7-1 é o último jogo que aconteceu e nós temos a naturalidade de enfrentar e saber que nós vamos enfrentar a Alemanha em Berlim, que foi campeã mundial, que nos venceu de 7-1 e que isso é uma etapa que passou e que nós estamos num período de construção e que também emocionalmente ele é importante nós enfrentarmos a Alemanha assim. E o que a gente vai querer fazer contra a Alemanha? A gente vai querer jogar futebol. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vivo lá para Berlim. Está Mauro Naves, nosso repórter, que está acompanhando agora o treino da seleção para esse último amistoso antes da convocação final para a Copa, Fernandinha. O fuso é grande, né, Mauro? 5 horas aí na Alemanha, 5 horas a mais. Então, boa tarde para você. Quero saber o seguinte, o time que vai a campo contra a Alemanha na terça-feira é o mesmo que venceu a Rússia por 3-0 na sexta? Bom dia ou boa tarde aí para vocês, a todos no Brasil. Realmente aqui já é a boa tarde, o fuso é esse que você se referiu. Olha, essa pergunta a gente gostaria de começar a responder a partir de hoje. Não sei se vai dar tempo. Olha, aqui atrás está começando o treino, poucos jogadores ainda em campo e a gente também só vai ter alguns minutos para registrar. Provavelmente vamos registrar apenas o aquecimento antes da distribuição dos coletes. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte:
O Tite não começou a estudar esse jogo ontem, né? Depois do jogo com a Rússia também não. Há muito tempo ele vem estudando os dois amistosos e principalmente esse que a gente acabou de ver aí na reportagem do Tino Marcos, tem uma carga emocional muito forte. Então faz tempo que ele já estava sabendo o que fazer ou imaginando o que fazer para esse jogo. E o que ele iria fazer? Contra a Rússia, usar o Felipe Coutinho ali no meio e aproveitar o Douglas Costa na ponta. Para esse jogo, o que ele estava pensando em fazer e que a gente até imagina que ele vá fazer? Colocar o Fernandinho ali no meio, no lugar do Renato Augusto. E nesse caso, o Felipe Coutinho vai para a ponta. Essa é a estratégia que ele pensou para fazer. A não ser que tenha gostado demais do que ele viu lá contra a Rússia e queira manter um pouco mais o Felipe Coutinho no meio. Mas não acredito, acho que a entrada do Fernandinho. Estou ouvindo um barulho aqui atrás, significa, ó, vejam aí, agora os jogadores caminhando aqui para o campo, a maioria, mas como disse, ainda todo mundo sem colete, todo mundo com a mesma roupa, então é difícil responder essa pergunta. O que a gente sabe com certeza que vai mudar é a seleção da Alemanha, no mínimo 4 alterações. Tem jogadores como o Ozil e o Müller que já foram inclusive dispensados. Vou te dizer que achei assim uma estratégia interessante do técnico alemão, Joachim Löw, por quê? Vai misturar, vai testar outros jogadores. Ele diz que esses que ele está dispensando, ele já conhece bem. Vai colocar aquela garotada que atuou na Copa das Confederações. E aí acontece o seguinte, empatou, tá bom. Perdeu? Ah, mas não perdi com todas as cartas. Ganhei, que pé que eu coloco o Brasil e a Alemanha se eu conseguir vencer. Enfim, foi isso que ele fez. Pelo menos disse na entrevista que fez, até porque já dispensou os jogadores. E aí vamos ver o que acontece nesse amistoso. Repetindo a resposta da sua pergunta, acredito apenas na alteração do Fernandinho. Olha, aquele 7-1, a gente tenta esquecer, mas é difícil, né? O Regis Rezende levou 2 torcedores que estiveram naquela partida em Belo Horizonte. Vamos acompanhar a reportagem. Tava bem assim de lateral. Inacreditável. Lá que eu tava. Nayara sensibilizou o Fabiano, o Brasil e o padre. Foi até citado no casamento. Eu falei que a gente estava na alegria, na alegria, na tristeza, no choro do 7-1. E até ver o Brasil perder de 7-1 e virar na internet. Cerimônia de casamento com final feliz. Diferente. Algumas pessoas começaram a chorar também. Eu chorava bastante. Eu lembro que a gente estava com uma bandeira, né? A gente trouxe uma bandeira grande também do Brasil. O pessoal ficou pegando a bandeira, ficou enxugando limpando meu rosto na bandeira e eu chorando. O céu do Mineirão fazia cara feia. Enquanto falávamos dos 7-1, expressão quando, ao acariciar o gramado, lembra que tentou muito dar uma mãozinha. Se não tá tudo legal, a energia boa é capaz de mudar, principalmente no esporte, no futebol. E a gente mandou muita energia positiva, Parecia mas... que os jogadores estavam blindados à energia da torcida, entendeu? Algo inexplicável, né? A voz da emoção compartilhou com o Brasil o que sentia. Foi, sem dúvida, o jogo mais difícil de narrar em toda a minha carreira. São 44 anos. E lá vem a dele. Foi ligado àquela camisa, àquela seleção. É preciso encontrar alegria na tristeza, como no encontro entre Ingo e Nayara. Eu tenho um presente para você. Sim. Depois do jogo, muitos brasileiros queriam ganhar a minha manta, mas eu não dei, porque a minha manta foi amuleto da sorte. Mas agora acho que o seu presente e no futuro vai ficar o seu amuleto. Ingo traduz para Nayara o que está escrito na manta. Wir stehen an deiner Seite. Nós ficamos a seu lado. Obrigada. Vai dar sorte. Muito obrigada. Ingo mostra o ingresso de Brasil 1, Alemanha 7.
5 horas da tarde começou, 5h20 eu já estava chorando. Não 5h20. 5h11. E 11, que foi? Por quê? Thomas Müller. Fez o primeiro gol, né? Eu trouxe o ingresso da final da Copa de 2002 na Coreia do Japão. Eu estava lá, no Penta. O Brasil venceu a Alemanha por 2-0. Já que ele está mostrando o ingresso para eles ali de Alemanha 7-1 no Brasil, eu vou mostrar para ele, só para saber como ele vai reagir. Reconhece? 2002, claro. Temos histórias boas também. Nayara, aí nessa foto, tinha 13 anos, no dia do Penta. Para nós temos 4 estrelas. Falta 5. Você tem 5. 5. So, para nós falta uma estrela. Não, acho melhor a gente ficar com a 6ª e vocês com 4. Olha. Agora, depois da Copa 2014. do Mundo, eu fiz uma tatuagem. Eu vou fazer a tatuagem. Falta uma estrela. Talvez, vamos ver. Consenso só para o amistoso. Essa terça-feira, 13h45 da tarde, horário de Brasília. Acho que 1-1. Oh? Sim. 1-1 tá ok. Para o amistoso. Tava tudo indo muito bem, até levarmos o Ingo para dentro das 4 linhas. Até a área do Brasil no primeiro tempo. Escanteio. E aí vem bola na área brasileira. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha. Thomas Müller, craque do time alemão. Brincar, respeitar. Estávamos todos juntos, com muito respeito, muita alegria. Muita alegria. Em alemão... Como se diz alegria? Freude. Freud explica. Um choro de tristeza pode se transformar em alegria. É isso, eu tava lá, você tava lá, Mauro tava lá, a gente viveu de perto, já falou muito sobre isso. Agora chega, hora de deixar isso pra trás, né? Vamos pensar já na Copa agora, já tá chegando. Levar assim como eles levaram com leveza, Exatamente. desportividade. O Brasil toma muitos 7-1 piores fora do campo. Esse aí passou e a gente vai pra cima. Vamos voltar lá pra Berlim com o Mauro. Mauro tá bem, Mauro? Você está tranquilinho aí, Mauro? Diz aí pra gente se a seleção brasileira, no seu entendimento, no entendimento de quem tá cobrindo aí as seleções, tá no mesmo nível dos campeões mundiais. Olha só, Fernanda e Andreoli, antes de mais nada, quero continuar dizendo para vocês, continua a rodinha de bobo, ainda não dá para responder aquela primeira pergunta inicial sobre mudança ou não do time. Veja bem, nesse grupo aqui, 6 jogadores estavam na Copa de 2014, 4 atuaram nesse 7-1. E todos dizem a mesma coisa, isso aí, vamos esquecer, é coisa do passado, etc. Agora, a respeito de saber se nós já estamos no mesmo nível e tal... A seleção do Tite não teve oportunidade de enfrentar outras grandes seleções. Basicamente foram aqueles enfrentamentos lá nas eliminatórias, depois teve uma certa dificuldade contra a Inglaterra, no primeiro tempo também a Rússia muito fechada teve problema ali para o Brasil, depois deslanchou 3-0, então a gente não tem muito como avaliar a evolução. Óbvio que ela aconteceu, óbvio. Agora a gente tem um dado aí importante. Hoje mesmo, jogadores da Alemanha já concederam entrevistas e foram claríssimos. Eles acreditam que houve sim muita evolução da seleção brasileira, colocaram o Brasil no mesmo nível da Alemanha, da França, da Espanha, ou seja, entre os favoritos para a Copa. Disseram perceber que a seleção não tem mais tanta dependência do futebol do Neymar. E mais do que isso, que o Tite agora tem mais opções do que tinha o Felipão, é um ótimo estrategista e um deles chegou a dizer, por isso é um técnico bem perigoso. Ou seja, se eles estão pensando assim, vamos acreditar que seja isso mesmo e que a gente vai chegar como favorito. Não é o principal favorito, não. É bom até que não seja, mas estamos entre eles e com condições de ficar com esse título. Ok? Andreoli, Fernanda... Obrigada, Mauro. Bom trabalho pra você aí. Qualquer coisa é só chamar que estamos por aqui. Valeu. Beijo, obrigada. Mauro foi tímido, ele falou, né? Porque realmente acho que a nossa seleção evoluiu, melhorou bastante. Temos chance de ir melhor, porque eu acho que, sobretudo, nosso elenco, nossa liderança, tá tudo melhor esse ano, né? O jeito como... Emoção de narrar o Tetra!